Gente, será que nós vamos realmente ver depois das eleições se o senhor Trump ganhar e, pelo que a gente fica sabendo atualmente, ele realmente tem boas chances, apesar das tentativas de atentados que não deram certo, né? Ele tem realmente boas chances e agora a grande pergunta: será que realmente está sendo planejada uma guerra civil para impor a agenda global de 2030 se o Trump vencer? Será que a esse ponto pode chegar? Muitos já falaram no passado que possa haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Lembrando que a grande maioria está armada, né, gente? Não é que nem aqui na Alemanha que nós fomos desarmados depois da Segunda Guerra. Lembrando que nós fomos desarmados e até poucos anos atrás eu até achava assim, bom, que nós fomos desarmados. Mas aí com o passar do tempo, a gente começou a discutir e a questionar. Hoje em dia, eu vejo nisso um plano que a população alemã ou europeia foi desarmada. E hoje em dia, se acontecer alguma coisa, nós não temos chance de reagir. Nos Estados Unidos é bem diferente. O povo, sim, tem a chance de reagir, e isso talvez possa ser uma pode trazer uma possível mudança depois das eleições americanas, se o Trump vencer. Agora, a pergunta é, será que isso é desejado por certos grupos? Essa é a grande pergunta. Talvez vocês lembrem ainda dessas tentativas de atentado que ainda bem que não deram certo, mas que aconteceram, que mostra talvez a verdadeira luta pelo poder nos bastidores, ou é tudo um teatro sendo apresentado para nós, os espectadores? Essa é a grande pergunta e vai ficar, né, para nós. Mas escutam só o que houve antes agora das eleições americanas. O que eles fizeram? Talvez muitos de vocês ainda não saibam, mesmo aqueles que vivem nos Estados Unidos, mas eu acho uma coisa bem importante. E se você tiver um cinto de segurança, põe um cinto aqui na hora de ouvir essas notícias. Nas últimas semanas, antes das eleições presidenciais americanas, foi introduzida uma preocupante mudança na lei dos Estados Unidos. Essa expansão da autoridade do Departamento de Defesa permite que os militares dos Estados Unidos interfirem na aplicação da lei nacional. Particularmente explosivo nisso, os militares estão agora autorizados a usar força letal contra cidadãos americanos. No solo americano, gente. Não é uma lei, é uma política do DOD. Então, esse é o estado administrativo onde eles tomam o poder e não fazem leis. Essa é uma diretiva do DOD reeditada em 27 de setembro, há um mês atrás. Ela rege as atividades de inteligência do Departamento de Defesa e agora incluiu disposições que autorizam o uso de força letal em determinadas circunstâncias, substituindo a versão de 2016, que não a mencionava. A política
do DOD é, se vocês querem saber dessa mudança da lei, o número é 5240.01. Lá vocês podem olhar e lá vocês vão ter isso em preto e branco e ver e ler, saber o que ou de que o Caio está falando. É para aqueles que realmente mostram interesse. O momento dessa mudança na lei, pouco antes das eleições, levanta questões. Por que será que eles mudaram? Os opositores do establishment, especialmente aqueles que apoiam a reeleição de Donald Trump, veem isso como um sinal claro de que uma guerra civil está a ser preparada para impor uma agenda global, a Agenda 2030, caso Trump ganhe as eleições. Essa agenda, apoiada pela ONU e pelas forças globalistas, visa mudanças de longo alcance na economia, na sociedade e no meio ambiente. A sua implementação poderá enfrentar resistência, especialmente por parte das forças conservadoras e da população que rejeita o aumento do controle governamental. O candidato presidencial Robert Kennedy Jr. expressou preocupação com esse desenvolvimento durante uma aparição da campanha de Trump na Geórgia. É hipocrita que a administração atual Biden-Harris faça tal mudança e ao mesmo tempo retrate Trump como um ditador totalitário, disse Kennedy a uma audiência furiosa. Essa inconsistência sugere a muitos que os democratas, podem estar a preparar-se para medidas extremas para evitar um segundo mandato de Trump ou controlar as suas consequências. Kennedy enfatizou a singularidade da situação. Nunca antes na história americana houve tal mudança na lei. Os militares dos Estados Unidos foram autorizados a usar força letal contra seu próprio povo em solo americano. A simples ideia de que os militares poderiam tomar medidas contra cidadãos insatisfeitos deixa muitos preocupados, especialmente num país tão fortemente baseado nos princípios da liberdade e dos direitos civis. Então ali se vê, e a gente também tem o exemplo do Reino Unido, onde foram presos centenas de pessoas por se manifestar contra a atual situação no Reino Unido, gente. Eles foram presos, condenados em parte já, e os até ali presos tiveram que fazer espaço para os condenados presos das manifestações. A esse ponto nós também chegamos no Reino Unido agora. A situação está se agravando a cada dia. Analistas e críticos veem isso como uma tentativa de eliminar pela raiz qualquer resistência à implementação da Agenda 2030. Se Trump vencer, espera-se que as suas políticas contrariem os planos globais da Agenda 2030, que prevê uma reestruturação abrangente da economia e da sociedade global no espírito do desenvolvimento sustentável. Para muitos americanos conservadores, isso representa uma restrição perigosa à soberania nacional e às liberdades pessoais. Uma guerra civil poderia ser usada como desculpa para justificar medidas extremas e consolidar o controle sobre a população.
Esse receio é alimentado pelo fato de agora ser legal usar força letal para reprimir protestos políticos internos. Se Trump vencer as eleições, as tensões entre os campos políticos poderão atingir um novo pico. Muitos temem que esteja a ser planejada uma guerra civil para fazer cumprir a Agenda 2030 global, que poderá ser bloqueada pela administração Trump. A autoridade alargada das Forças Armadas dos Estados Unidos e a capacidade de usar força letal contra os cidadãos poderiam desempenhar um papel fundamental num tal cenário. Permanece a questão de saber se esse é um passo necessário para manter a ordem ou o início de um desenvolvimento perigoso na história dos Estados Unidos. Pois bem, gente, uma mudança na lei, onde desde 2016 já estava escrito, mas não dizia que, num caso H, as autoridades possam usar armas contra os seus próprios cidadãos no solo americano. A esse ponto nós estamos chegando também nos Estados Unidos. Gente, uma ótima noite, um ótimo dia, forte abraço, mão no coração, com mais vídeos aqui sempre no canal do Caio, o Alemão. Até lá!